esposa ali não sabe, né? Já falei para ela ir para casa da mãe dela, porque as coisas de Deus são mais importantes. A palavra do Senhor diz, primeiramente, as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Amados, muito oportuno ministrar para casais. Existem segredos dentro de casa que casais têm que entender para ser cabeça e não ser cabo, para andar por cima e não andar por baixo, para andar à frente e não andar atrás. O casal tem que entender que não é mais um, mas agora são dois em um. É uma só carne, um só corpo, um só espírito, como já foi falado aqui. Mas o que eu vim trazer para a igreja foi os segredos da vida a dois. Quem é que trabalha por trás, nos bastidores, para atrapalhar uma vida financeira, uma saúde, da vida familiar? Quem são os demônios, os principados, as potestades, as hostes do mal, que trabalham para desestruturar uma família? O interessante desta palavra é que muito bom é declarar amor, beijar, abraçar, dar testemunho. Mas se eu não trazer uma palavra de consciência para você, você vai ouvir uma palavra emotiva e vai sair daqui e sua vida vai continuar a mesma. E não é esse o objetivo. O objetivo é mudar a sua vida. A partir de hoje, até o dia de hoje andou de uma forma. A partir de agora vai andar de outra forma. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O reino dos céus não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. O reino dos céus é um reino de poder. É um reino de autoridade. Se a pessoa entender como manusear a palavra de Deus, ela vai andar de vitória em vitória. Se ela entender que existe segredo na aliança entre homem e mulher, ela vai andar como cabeça e não como cauda. Existem segredos. Quando Deus fala, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentada, o que ele está dizendo é que a tua bênção está nas regiões celestiais. O que ele está dizendo para você é que o que você quer não está na mão dos homens, não está na dependência de pessoas. Uma vez eu conheci uma mulher que ela estava se candidatando a deputada, e ela era a última deputada nas pesquisas. E quando ela passou no monte correndo, Deus falou assim: essa mulher, eu instituo ela hoje como autoridade sobre essa terra. Declara sobre a vida dela. Você sabe o que significa isso? Palavra tem poder. E quando vem com o sacerdote, aí é que pega. O sacerdote, ele foi colocado na terra tanto para levantar como para derribar. Mas toda obra que sai da boca de um sacerdote vai ser cobrada diante de Deus. Então não posso trazer aqui uma palavra que vai derrubar famílias. Eu tenho que trazer uma palavra que vai levantar famílias. Amém, gente? Entenda uma coisa. Não existe profecia para casamento. No dia que chegar um missionário, um pastor, um agoreiro, um feiticeiro, um macumbeiro, um espírito, um idólatra, um kardecista, um bruxo, quem quer que seja, que se intitule autoridade espiritual e falar sobre o seu casamento numa direção contrária à família, tenha ele por impostor. Você não entendeu? Toda vez que alguém falar contrário à sua escolha, entre homem e mulher, eu escolhi. Você me escolheu? A mulher fala, eu escolhi. Então ninguém pode derrubar essa aliança. Casamento é uma escolha. Cuidado com aquele que se diz que veio
contrário à sua aliança. Diga não, repreenda na cara dele, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque não foi movido pelo Espírito Santo e nunca partiu de Deus tal situação. Agora tem aquela outra situação. Isso é para o início do casamento. Tem pessoas que também se aliançam com pessoas, andam uma vida só de palavras fortes. Homem tratando mulher como se fosse bicho ou como se fosse lixo. Mulher desafiando a autoridade de homem. Eu falo de homem espiritual, eu não falo daquela autoridade imposta, que o homem chega do bar e quer ser homem. Cuidado, não é por aí. As coisas de Deus não funcionam desta forma. E quando há essa situação, que as pessoas andam muito tempo juntas, mas que na verdade é mais peso do que bênção, tem que avaliar. Tem que parar e pensar nos filhos, e pensar no começo, e falar, nós temos que decidir seguir juntos. Porque amar é decisão. Amar não é sentimento. Amar não é coração. A palavra do Senhor diz, e agora eu vou entrar na palavra. Jeremias capítulo 17 fala assim, versículo de número 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu quero falar uma coisa para você. Deus não é emotivo. Deus é razão. É culto racional. Ninguém adora a Deus por emoção. Você adora a Deus por posição. Essas pessoas que choram demais diante do Senhor, mas não se colocam na posição de íntegros, retos, temente ao Senhor, se desviando do mal, é impostor. Nem Deus aceita. A oração dele não está passando do teto. Porque Deus fala que o homem tem que ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. E quando eu falo de homem, eu estou falando de homem e de mulher. Aleluia. Eu estou falando de uma só carne, de um só corpo, de um só espírito. De um homem e de uma mulher em uma só pessoa. Amado, coração é enganoso. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa? Quando você é inteligente espiritualmente falando, quando você tem sabedoria de Deus, fica calado meia hora perto dela. Porque sabe é o que cala e não o que fala. Verdade. Aleluia. A Bíblia Sagrada é cheia de mistérios. Nós sabemos hoje que o coração é enganoso. Então você não pode ser dado à fofoca. Se acontece alguma coisa no seu relacionamento, você não tem que contar para a sua mãe. Se acontece alguma coisa no seu relacionamento, você não tem que contar para a sua amiga ou para o seu amigo. Casamento é blindado. O máximo que pode acontecer é você procurar um pastor que tenha entendimento, que tenha discernimento. Eu aconselho essa casa para traçar estratégia para crescimento, para derrubar o inimigo, porque ele existe. Eu vou falar daqui a pouco. Mas é muito sério o reino dos céus. O coração do homem é enganoso. E você sabe quando o coração dele anda em engano, quando ele profere palavras. Um dia é um, no outro dia é outro. Um dia bate, no outro dia sopra. Isso é estabilidade espiritual? Isso é reto?
O homem que fala uma coisa num dia e no outro fala outra coisa, oscila no seu próprio âmbito, falta de domínio. E tem piores do que esse, que não tem caráter, que não tem moral, que não tem princípios em família. E aí eu vou falar sobre o laço de alma. Aquele homem que está com a sua mulher dentro de casa, busca outra na rua, quando ele volta para casa, ele traz toda a carga daquela. Alá, irmão, manda a gaia séria. Aleluia. O homem de Deus, ele tem que entender essas coisas. E não precisa ser só homem de Deus, não. Porque eu sei que aqui tem pessoas que não comungam na minha fé. Por acaso eu estou mentindo? Ou eu posso apontar no dedo? Mas, muito sério é a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, verso 19, fala: se dois de vós, levanta um casal, levanta você não, levanta. Pega a mão dela como se tivesse, não, assim, no comprimento. Pega a mão dela no comprimento, desse jeito. Olha para ela, no olho dela. Presta atenção. Se dois de vós, casal, concordarem na terra, em qualquer coisa que porventura pedirem diante da minha presença, isso vos será feito. Você não entendeu? Eu vou explicar novamente. Para quem não entendeu, isso é um mistério. É um mistério de materializar uma bênção. Aleluia. Mateus capítulo 18, verso 19. Guarde bem essa passagem. Você vai precisar. Porque Deus, ele fala assim: nenhuma palavra minha volta para mim vazia, sem antes surtir o efeito na terra. Aleluia. Se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem em terra, isso vos será feito pelo meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Passa céus e terra, e a palavra de Deus não passa. Eu vou falar para vocês que aqui há um engano muito grande no meio dos crentes, que é uma coisa chamada graça. Não, o reino de Deus é um reino de graça. Talvez você não saiba o que é graça. Eu vou falar para você o que é graça hoje. Jesus, quando veio pregar para os israelenses, ele veio pregar para os seus, para a raiz de Davi. Quando aquele povo não aceitou o Evangelho, porque até hoje eles querem Jeová Jireh, Jeová Rafá, Yahvé, Jeová Shalom. Até hoje eles adoram Deus diretamente. Quando Jesus veio pregar a Bíblia Sagrada para eles, através do Evangelho, eles não quiseram a pregação de Cristo. Cristo atravessou a fronteira e foi para Santa Maria pregar para a samaritana. E quando ela trouxe uma cidade, ele falou: eu vim para os meus, mas não quiseram me ouvir. Hoje eu prego para este povo gentil. Aleluia. Isso é graça. Aquilo que não era nosso, através de Samaria nos alcançou. É só isso. Para de confundir graça com certas coisas que não tem nada a ver da parte de Deus. Porque Jesus não veio abrogar a lei, ele veio fazer cumprir. Aleluia. Jesus, ele fala no livro fechado do Apocalipse: qualquer um que tirar um tiro do livro da lei sofrerá as maldições descritas na palavra. E Satanás é sabedor disso. E ele quer colocar palavras como se fosse de Deus para atrapalhar os casamentos, para entrar e fermentar. Porque muito bom é o começo, viu, Val? Você também olha para mim. Muito bom é o começo. Hoje você está vendo aí
duas mulheres formosas à vista. Mas lá na frente, o mesmo homem de hoje tem que ser o mesmo homem de amanhã. Eita, glória a Deus! Isso é um recado. Para que depois, quando Deus estiver dando as marteladas na cabeça, não venha falar, eu não sabia que era assim. É verdade. Porque Deus, ele molda o vaso, principalmente o vaso que se alicia na presença dele. Aí é que ele bate nele. Não quero dar do jeito que eu quero, não. Sou pai. Bata nos filhos. E vou bater com força. Amados, presta atenção. Então, procure não errar para não apanhar. Estou trazendo aqui o chicote de Deus. Ele falou para mandar o chicote. Amado, presta atenção. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, nós vemos que o coração é enganoso, então cuidado com o que fala. Porque quando você falar para a sua esposa, é um espelho. Você não vê mais ela, você tem que ver você. Porque da mesma maneira que planta, colhe. Então cuidado com a boca. A boca fala que o coração está cheio. Usa o raciocínio antes de falar. Porque qualquer coisa que você falar, vai falar contra você. Amém? Amém. Você entendeu o mistério? Glória a Deus. Segundo, a concordância de vocês dois vai levantar na terra o teu direito. Eu vou repetir, porque isso é muito sério. Aquilo que você concordar com a sua esposa, por isso que ela tem que ser sua amiga e não sua inimiga. Como é que ela vai concordar com você se você é inimigo dela? Aquilo que vocês concordarem na terra, Deus do alto do céu vai sondar os corações e vai falar assim: marca o tempo da entrega. Ou então entrega hoje. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir. Nós estamos falando aqui de segredos espirituais. Por isso que nós temos uma igreja derrotada. Mas não vai ser essa aqui não. Glória a Deus. Porque eu falei para o pastor Jales, conta comigo. Glória a Deus. Amados, preste atenção pelo poder do nome do Senhor Jesus. Coração enganoso, cuidado com o que fala. Porque da mesma maneira que planta, colhe. Concordância entre você e sua esposa, entre você e sua amiga. Por isso que Salomão falou em Cantares: amiga minha, amada minha. Por isso que ele era sábio. Qualquer coisa que vocês concordarem na terra, pegando na mesma posição de concordância, como pega na mão de um homem, não é assim não, vamos concordar aqui. Não é isso não. Concordância é. Você concorda? Concordo. Então está certo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é segredo. E não quero saber o que fizer um pedido. Qualquer coisa é qualquer coisa. Vai selando. O que não for, Deus vai revelando. Não, essa não, essa não, essa sim, essa sim. Essa não, essa não, essa sim, essa sim. Porque Deus conhece a estrutura para suportar isso. Aleluia. E agora nós vamos falar de um camarada chamado Satanás. Temos que falar dele por causa do relacionamento. A Bíblia Sagrada diz em Efésios, capítulo de número 6, que a sua briga não é contra a carne nem contra a sangue. Olha para a sua esposa. Olha para a sua mulher e fala assim: minha briga é contra você. Minha briga. Repete, minha briga. Minha briga É contra Satanás. é contra Satanás, É contra principado. contra principado, É contra potestade. é contra potestade. Como é teu nome? Francisco, preste atenção na pregação. Muito sério para o seu casamento. Amém? Muito sério. E você veio aqui, nesse lugar, se apresentar diante de Deus. E aqui tem profeta. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção, pelo poder do nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. Aqui é igual vara de bambu, meu amigo.
Se você pega uma vara de bambu e coloca ela no meio daquela terra ali, ó, vem um carro, passa por cima. Agora coloca para torcer o bambu lá e manda o carro vir. Ele vai passar por cima? Ninguém passa por cima da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amados, pelo poder do nome de Jesus, Satanás ele é sagaz. E Satanás é um exército formado. Por isso que Cristo falou: não ignoreis os ardis de Satanás. Satanás ele trabalha em equipe. E você só é um. Se você não estiver em comunhão com uma igreja, você perece lá fora. Ele destrói seus sonhos. Destrói os sonhos da sua esposa. E destrói os sonhos dos teus filhos. Ele trabalha em equipe. Quer ver como é que ele trabalha? Ele é um príncipe, o príncipe dos demônios. Ele não é onipresente, não é onisciente, nem onipotente. O que ele faz? Ele delega ordens. Aí ele fala assim: olha, naquele país chamado Brasil, está se levantando uma nação de crentes, homens e mulheres com discernimento, com entendimento da palavra, e eles estão aí com o auxílio do Todo-Poderoso. O Espírito Santo está se derramando com força naquele país, e anjos já estão vindo contra o inferno. É o seguinte: vamos focar lá. Vamos traçar uma estratégia. Ele é de guerra, ele não recua para Deus. Ele treme. Porque se Deus bater com força, ele sabe que Deus não vai bater com força. Ele sabe que essa função é do homem. Por isso que Deus fala: o reino é tomado por força, por violência. Aleluia. Glória a Deus. É nossa a responsabilidade de desfrutar os principais. Aleluia. Porque se Deus quisesse acabar, ele já tinha acabado. É verdade. Ele fala assim: em meu nome vocês vão destronar os principais, as potestades, as hostes do mal. Aí vem o segredo da família, presta atenção. É muito sério, são 3 segredos. Porque nós não temos tempo para ministrar mais. Presta atenção nesse mistério aqui. E aí ele delega para o país chamado Brasil 1 milhão de príncipes. Ou mais. Anjos no mesmo escalão dele. Ou seja, Satanás só é líder. No mesmo escalão dele, vem 1 milhão. Ele só é inteligente para liderar. E os outros vêm sobre a ordem dele. E quando esses príncipes chegam aqui, eles chegam nas potestades, bilhões delas. Por que eu sei quantidade? Porque um só endemoniado de Gadareno tinha 6 mil. Eu vou chegar lá dentro daqui a pouco. Aí ele chega nas potestades e fala assim: olha, naquela cidade chamada Águas Lindas, tem um pastor chamado Jackson. Eu quero 10 mil potestades trabalhando na casa de cada crente daquela igreja. Mandagaia séria. Eu quero 10 príncipes dos demônios lá em Águas Lindas. Eu quero mais de 1 bilhão de dominadores de mente para trabalhar só na mente das pessoas. Coloca todo tipo de demônio, coloca a linhagem da Jezabel, coloca a linhagem dos Exus, coloca a linhagem dos ruas. Eu quero aquela igreja fechada. Aí, meu irmão, se o homem não for crente, mas eu vou te ensinar a defesa, calma. Estou ensinando agora só a estratégia dele. Aí vem os dominadores de mente, para quê? Para trabalhar na mente, para a pessoa começar a blasfemar com palavras, murmurar, para entrar as hostes. Possessão. Ele quer possuir o corpo. Ele quer possuir a casa. Cristo falou que quando o demônio sai, ele vai e volta com mais 7. E se ele sai pela segunda vez, ele vê que a casa é forte, ele volta com mais. Então, qual é o objetivo final dele? Possessão. Quando você vê uma mulher brava demais em casa, xingando, ou um homem calado demais, ou um homem que não quer conversar, que não tem intimidade com sua mulher, ali já é opressão. Já está quase entrando. Quando você vê ele dando murro, querendo matar, pegando faca, aí já é possessão. Cuidado.
Não ignore os ardis de Satanás. Mas aí vem o segredo, que todo crente quer saber. Hebreus capítulo 1, verso 14 fala que os anjos de Deus são espíritos ministradores, mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Glória a Deus! Da mesma forma que tem quem oprime, tem quem defende. E aí vem o segredo, presta atenção. Daniel estava na beira do rio Idequel orando durante 21 dias. Veio o anjo Gabriel e falou para ele: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o vosso coração a orar ao Senhor teu Deus, foi ouvida a vossa súplica. Mas eu, Gabriel, fui impedido nas regiões celestiais pelo anjo da Pérsia, por Satanás. E chamei o anjo da Grécia, Miguel. Miguel chegou e desceu uma porrada. Aleluia! E eu estou aqui, porque Gabriel não é de guerra, Gabriel está entregando. Traz essa cesta aqui. Traz essa cesta aqui, eu sei que você deu ela agora, mas vamos levar ela para o céu. Mas eu, Gabriel, estou aqui. Veio entregar. E aí vem o segredo que os crentes não entendem. Por que nós temos uma igreja derrotada? Você sabe por quê? Porque lhe falta conhecimento e entendimento das coisas de Deus. Lhe falta discernimento. Quem são os anjos de Deus? Espíritos ministradores mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Quem é o reino de Satanás? O inferno se levanta para que as bênçãos não cheguem na mão dos crentes, porque ele sabe que palavra tem poder. Quando a bênção não chega, o crente murmura, o crente atira, o crente quer matar, o crente quer sair da igreja, e ele sabe que palavra tem poder, e cada palavra daquela ele pega como sendo. É legalidade, nem juízo. Aí o Espírito Santo, que a função dele é uma função tremenda, é autoridade, poder, chorar, ajudar, estou aqui, se preocupa, não te abraço. Mas o Espírito Santo não entrega nada para mim. Ele só consola. Ele ajuda. Ele capacita. Mas ele não entrega nada para ninguém. Quem entrega quem? Os anjos de Deus, mandados pelo próprio Deus. Só que existe uma briga nas regiões celestiais. E se você não souber ligar na terra a sua bênção, ela nunca vai chegar na tua mão. Você vai ficar um crente sempre fracassado. Vamos pegar um testemunho aqui? O último culto que eu vim aqui, eu orei para aquela mulher pintando de vermelho. E eu falei para ela: a partir de hoje tua vida muda, porque agora a responsabilidade é minha. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiz aquilo naquele dia, eu não costumo fazer isso, mas como profeta eu posso fazer. É ovelha dessa casa, mas como profeta eu posso fazer. Como profeta, não posso fazer como pastor. Como pastor não, mas como profeta eu posso. Amém? Quando eu olhei no olho dela, eu falei assim: perdeu. Perdeu o demônio, perdeu o Satanás, perdeu o principado, perdeu a potestade, perdeu o hóspede do mal, perdeu o dominador, perdeu todo mundo. Porque agora tem autoridade na terra ligando diante do reino. Anjos do Senhor começam a trabalhar em favor dessa mulher agora. Vamos mandar a gaita. Aleluia! Olha, a próxima vez que eu te ver, quero os testemunhos. Quando ela chegou, eu fui sentar lá na mesa e fui perguntar. E ela falou: aí o que acontece? A igreja ela não pode andar em derrota. Ela tem que andar de vitória em vitória. Eis que vos dei a minha paz. Aleluia. Aleluia. Como é teu nome, Bárbara? Adé, deixa eu falar um negócio aqui. Deus mandou olhar para você umas 3 vezes, não sei porquê, daqui a pouco você vai ver. Quando o homem ele vem, às vezes levando até porrada, é porque aquilo que está acontecendo na vida dele é para capacitar ele para algo maior. Aleluia. Toda vez que você olhar um pouquinho para trás, você fala assim: eu não quero mais passar por isso. Porque o que tem aqui na frente é maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo? Se Deus está te unindo, fez a união com essa valor aí,
É porque Deus quer te acrescentar algo melhor. Aleluia. Então Deus não quer que você olhe para trás. Deus não quer que você retroceda. Você crê que eu sou profeta? E você crê que eu vi você olhando para trás? Esses dias atrás, você pensou. E ainda olhou. E só não caiu porque Deus era da vida. Cuidado, vigia. Sei o que fala. Igreja, cuidado. Satanás é inteligente. Ele não é forte, tão forte. Mas crente que é fraco, ele passa por cima de um trator. Amém, igreja? Amém. Outro dia eu volto. Presta atenção. Tá bom, mas outro dia eu volto. Existem 3 tipos de alimento. O segundo alimento é eu que estou colocando. Mas os outros 2 estão na Bíblia. Por que eu estou colocando um tipo de alimento? Porque eu sou profeta e tenho discernimento. Quem tem a mente de Cristo anda como Cristo, anda. Pensa como Cristo, pensa. Jesus olhou para Pedro e falou: você estava afundando. Falou: homem de pequena fé. Mas Jesus chega em outra determinada região e ele olha para um centurião e fala: nem Israel viu também a fé. Paulo lá na frente, pelo Espírito Santo, falou assim: com leite vos alimentei. Um alimento. Alimenta quem? Quem tem pequena fé. Tem que beber leite. E não como alimento sólido. Outro tipo de alimento. Quem tem tamanha fé, come alimento sólido. Então, se eu soltar muito alimento sólido aqui, vai engasgar. Crer ou não ter? Não vai entender. Eu dei 3 princípios, já estão assim. Imagina se eu derramar um negócio. Vai chegar em casa e falar: o que foi que ele falou mesmo? Então, mastiga esses 3 aí. Rumina e muda a sua vida. Eu quero fazer outra coisa por vocês. Eu quero ungir a cabeça de cada um. A Bíblia fala em Isaías 10, 27, que a unção quebra o jugo, despedaça o fardo, tira o peso do pescoço. O que é isso? Até hoje você andou de um jeito. Quando chegou aqui, a partir de hoje você vai andar de outro jeito. Presta atenção, outra coisa. Eu vou ungir, vou quebrar e vou declarar. Vou ligar na terra, vou tirar Satanás dos seus caminhos. Todo laço de alma forjado antes desse relacionamento, se teve, tudo vai ser quebrado hoje aqui. Você sabe o que vai acontecer? Você vai andar em uma pena. Creia no que eu estou falando. Aleluia. Amém. Amém, varão? Vai todo mundo mesmo? Estou de olho em você também, Francisco. Amém? Você vai falar assim: cara, o que foi isso? O que passou aqui? Hoje nós vamos demonstrar aqui autoridade, poder de Deus. O Evangelho tem que ter autoridade e poder. Se não for, meu amigo, então isso é para que serve? Vamos rasgar, né? Deus ele olha, chegou de uma comitiva. Mano, falasse. Amados, é muito sério. Primeiro os homens, todos aqui, passam uma fila rápida. Unção,
é o óleo derramado sobre o alto da cabeça. Pastores, homens de Deus, cuidado com o negócio de ungir mão, orelha, ouvido, boca. Unção é um pico de óleo derramado no alto da Cabeça. Esse óleo aqui ele tem só 20 anos de consagração. Pode tirar o som. Pode tirar o som, pode tirar o som. Pode tirar. Pastores que gostam. A gente não está aqui num ambiente emotivo, amém? Nós estamos aqui num ambiente de guerra. Glória a Deus. Isso aqui vai mudar a estrutura da sua família. Presta atenção no que eu estou falando. Eita Deus. Para que seja. É doido para a cabeça dentro de brincadeira. Esse negócio é. Peraí, fica os homens aqui, ó. Bora. Os homens voltam para cá. Quem ainda não está casado? Passa para cá, pega os para cá, passa para ali, vai para ali. Quem não está casado? Quem não está casado, faz Quem não está casado, diante dos homens, diante do católico. Quem não estiver casado, sobe mesmo não. Só os casados. Presta atenção. Presta atenção às mulheres e deixa o varão. Vem cá, pastor, também está correndo. Isso aqui é bênção, isso aqui é que vai te acelerar no mistério aí. Sério. Vamos lá. Presta atenção. O senhor tem uma consagração de 20 anos, tá? Eu renovo ele. Quando eu derramar a bênção sobre as suas cabeças, a bênção é profetizada. Quando eu derramar, a sua mulher do outro lado vai receber o impacto. E aí quando ela levantar, ela vai falar assim, meu Deus. E não fazer prova disso hoje agora. Amém? Presta atenção. Você vê o que é uma só carne, um só corpo, um só espírito. Fiquem sentados, que eu vou mandar as mulheres levantar, dar uma voltinha e depois vocês mesmos vão dar o testemunho do negócio. Fecha os olhos. Repete também essa primeira parte, vocês repetem comigo. Fecha os olhos. Depois abre os olhos, vocês solteiros. Mas fecha os olhos nessa primeira parte. Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje, agora, é quebrado sobre a minha vida, toda maldição, hereditária, toda palavra, anunciada contra mim, antes ou depois do vento, toda contenda armada, laço do passarinheiro, toda mortalidade que assola o meu dia, todo terror noturno, contra a minha vida, hoje é quebrado. É quebrado hoje. Toda contenda. Todo principado. Toda potestade. Toda loja. Todo mal. Todo dominador. Contra a minha vida. É quebrado agora. É quebrado. Contra a minha vida. Toda palavra, macumbeiro, de agoreiro, de feiticeiro, de espírito, de idólatra, de kardecista, de maçom, de bruxo, ou qualquer outra autoridade que se diz espiritual contra a minha vida. Toda palavra de pai, de mãe, de irmão, contra a minha vida, é quebrada agora. Bora. Mamãe, lembra de mãos,
Erecá, sonha, canta, recalabase, que o Senhor, meu Deus, managassé, que ela manda, recalabase, levou sobre si as tuas enfermidades, menegueia, manda, recalabase. Lembra, Shai, Amanda, recalabase, que o Senhor, meu Deus, está no alto do céu, e tu estás sobre a terra. Sou quem sou, estou à tua frente. Eu quero os grilhões, eu arrebento uma muralha e te mostro, mante como na garaba cega, os caminhos que tu deves seguir. Lembra-te deste dia, porque eu estou à tua frente. Eu é que quero esse grilhão, e sou eu que arrebento essa muralha. Managaia, recalabá cega. Olha, ai, comando, recalabá cega, desfiricando nada. Um anjo ao meu respeito foi mandado na terra hoje. E amante como a nagarada cega, que guarda uma marca, mante como a nagarada cega, contra a tua vida. Hoje eu estou tendo com ele. Amante, recalabá cega, desfiricando nada. Olha, filho, amante como a nagarada cega, coloquei um raciocínio. Hoje eu aperfeiçoo o discernimento, o entendimento, a sabedoria e o conhecimento de Deus está sobre ti. Amando a gaia cega, vá, faça tudo conforme eu te mando, os teus caminhos será caminho de delícia. Manda a gaia, recalabá cega, para vocês, manda a gaia cega, recalabá cega, explicando nada. Lembra-te que a posição tem que ser tomada, porque senão o inimigo da tua alma vai requerer de ti, amante como a lagaraba cega, este laço, amante como a nascer, dessuricando nada. Tomai posição enquanto é tempo, edicai, recalabá. Se já há escolha, porque não há aliança. Managaia, recalabá. Lembra, o homem de Deus, ele age por fé e não age por vista. Amante como a nagaraba cega. O tempo já é chegado. Amante como a nagaraba cega. E eu quero. Ai, comando, recalabá. Homem, a comando, recalabá, andando conforme o meu espírito. Para ti eu falo desta forma. Lembra-te que eu estou de olho. Amante como a nagaraba cega. Natureza, tanto tua quanto dela, mantecaia, recalabá. Mas eu falo para ti desta forma: filho, te põe na posição, venha tu na minha casa, louvo, adore e glorifique o nome do Senhor teu Deus, e tu serás uma bênção por onde quer que tu for. Faça alianças comigo, e eu te mostrarei os caminhos da minha salvação. Para ti eu digo assim: o tempo, acomando, caia, recalabá, é Deus. Não gaste muito, recalabá, mas eu falo para ti assim: olha, como a nagaraba cega, veio um tempo de aflição sobre este mar, acomando, recalabá, Brasil, mas a mão é minha, como a nagaraba cega. Estou lapidando esses que se dizem autoridade. Cuidado, eu te pergunto, o que tu quer fazer lá? Ou tu quer ser só mais um? Camanaia, recalabá, pensa tu sobre isso que eu vou te visitar. Xerebe, recalabá, olha, recalabá, te trouxe aqui, comando, recalabá, para te chegar, recanto, nabicomanassa, direito, 7 dias para a tua mão. Recanto, nabicomanassa, desfricando nada. Espero que tu tenha entendido tudo que foi falado. O homem de hoje tem que ser o mesmo homem de amanhã. E eu te abençoarei por onde quer que tu for. Se tu seguir o meu conselho, porque quem conhece o teu coração sou eu. Chegando, olha, filho, das muitas decando, vaidade, procede, decando, às vezes. Lembra-te, tem que ser um homem, segundo o meu coração, ajoelha mais. Chegando, ele falou para ti desta forma: tu não vais a lugar nenhum, mas eu falo para ti, quem te levanta. Aleluia. Bem, igreja. Agora, senta os varões lá, onde estão as mulheres. Eu vou pedir para as mulheres levantar. Não levanta agora não, varoa.
apoio das mulheres, onde estão. Amém. Deixa os olhos das mulheres. Senhor, a tua palavra diz: um só carne, um só corpo, um só espírito. Espírito Santo, confirma isso agora. Todo peso e todo jugo saia da vida das mulheres agora, que o vento do teu espírito sopra. Levanta. Dá uma voltinha na igreja. Uma voltinha. Amém. Agora volte e sente. Quando eu estava orando por eles, quem estava sentindo peso? Quem estava sentindo peso na hora que eu estava orando? Estava? Sabe também? Quem mais? Vem cá, as três. Vem cá também. Atenção. As outras, quando andava, tranquila? Sentiu mais leve ou estava do mesmo jeito? Consciência, como é que estava? Pensamento, melhorou? Amém? Julgo desigual. Amém? Quando há julgo desigual, é porque houve laço lá atrás. O que estava de peso lá atrás, Satanás estava cobrando hoje no mundo espiritual. Por isso que muita coisa que você pensa não vão conforme você pensa. A partir de agora. Amém? Creia, você não é espírito. Amém? E olha o que Deus fez nessa vida. De onde ele tirou da luz. Amém? Não vamos entrar nos detalhes. Mas pode pensar. Se quiser, o pastor fala. Amém? A Glória está aqui? Por que você está aqui? Por que você, igreja? Por que você está aqui? Não. Todos nós temos que ter intimidade. Tem mais 7 mil que não se dobraram. Né? Cadê a dor? Está vendo aí? Setas. Quanto tempo você tinha essa? Então você foi curado hoje. Outra coisa. Isso aqui, você está bem. Pode sentar. Amém? Você era só essa situação mesmo. Coloca a mão no estômago. Vai desmaiar. Tudo. Bora. Quem é o esposo dela? Vai melhorar a partir de hoje. Relacionamento. Amém? O inimigo da tua alma. Era contra a tua vida. Cura interior. Espírito Santo. A tua palavra diz que quando o Espírito entra na casa, a manaia séria, ele limpa, ele tira tudo que não presta. Espírito Santo, amigo meu, managaia séria, esta mulher tem que ser limpa agora. É a chance que ela tem. É agora. Cura interior. Trata ela como tua filha. Como profeta, eu digo
Espírito Santo, faça a obra hoje. Vamos nessa aqui, pastor. Aqui. Aqui. Coloca a mão aqui. Acabou? Engraçado que as mulheres são sempre usadas mais tarde. Elas pedem tudo mais. Sabe que jogo é do marido? Misericórdia. Por que Deus faz isso? Eu brigo com Deus direto. Falei, pai, nunca minha cabeça de verdade. Por que elas? Aí Deus fala assim, as coisas eu não sei mas revela a verdade. Trabalho com a ferramenta que eu te dei. Não, minha paz. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. O melhor carro que você já viu na sua vida. Glória a Deus. É interna, viu? Não é interna, isso aqui é operação. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é uma operação. É interno isso. Amém? Eu acho que se dá um som que eu estivesse fazendo paralítico hoje, eu devendo mais. Já aconteceu uma vez. Só um minuto. Cheguei numa cidadezinha, aí o pessoal me chamou para ir na casa de uma mulher católica. E a igreja foi toda atrás, só a mulher me chamou caladinho, eu fui com a mulher e de repente estou naquela multidão de minha casa. Como é que essa mulher me chamou? Eu sei que essa multidão vai me dar. Aí chegou uma pessoa perto de mim, rapidinho assim, aí eu falei assim, e qualquer não sabe tudo. Para que você vai dizer que sabe tudo. Sabe. É mentira. Qualquer não sabe tudo. Revela. E não revela, e ele tem que revelar para ele negar. Aí eu espero. Aí vai lá. Quando eu passo, eu volto para aquele passo, a igreja para mim para ver trabalhar. Aí eu penso que ele está se cagando há 2 anos dentro do quarto. Você está se cagando, é espiritual. Não é carnal. Se ele está batendo, é o demônio. O demônio vai bater no mentira. Presta atenção.
Foi a primeira que eu peguei. Errei, viu? Você viu que eu errei? Peguei muito, eu fui pegar na outra. Né? Amém. E quando chegou lá nessa casa, presta atenção. Aí eu falei pro camarada assim, de onde ele sai? Aí ele falou, aquela porta bem lá, aquela porta vai como daqui no ponto, aquelas casas no salão grandão, né? Aí ele sai daquela porta, como é que ele faz? Ele vem correndo, irmão, e arrebenta. Aí eu falei, eu não vou chegar lá, né? Esse cara tem o braço, né? O que eu vou fazer lá? Falei, abre a porta aí. A distância do meu abrir a porta. Vigiar. Depois, orar. Analise o ambiente primeiro. Abre a porta. Abri a porta. Aí vem aquele fedor de porta. Passou? Passou? É, isso aí é mas você sentia lá atrás também. Aí ele não sabe qual bater. Ele não sabe qual bater. Ele vai bater em constituição. Ele vai falar assim. Já não vive mais, mas Cristo vive, hein? Ele vai bater no Espírito Santo. Se ele bater em mim, está apanhando dois, não só eu, está apanhando Deus comigo. Crê nisso? Já falei para Deus, no dia que alguém tentar me bater, não vai no céu, não. Você vai levar essa terra também. Aí ele disse, não vamos apanhar não, vamos bater. Aí ele abriu a porta e disse assim, tá me ouvindo? Eu lá dentro, sabe quem eu sou e você? Eu não vou te falar para você quem eu sou. Eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu fui ungido por Deus para pregar as boas novas do Evangelho. Fui colocado sobre essa terra para dar liberdade ao cativo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem é tu? Managá, Alavá. Estou tudo arrepiado, só estou lembrando. Estou arrepiado. Vou terminar. Aí, eu falei, então, se você sabe quem eu sou, tá. E meu irmão, se arrastando, camarada desse tamanho, a coisa mais feia de bolo de homem, todo cagado, choque, todo cheio de bosta. Quando ele chegou bem pertinho de mim, eu falei para o demônio, só a autoridade é isso. Foi ele, velho. O demônio pôs isso. Falei, sai da vista dele, porque eu quero que ele me enxergue. Aí o demônio saiu, ele abriu o olho, olhou para mim, olhou para ele, tentou correr, eu segurei ele, falei, não corra não, porque hoje é para liberdade. Não corra não. Não leva não. Eu apanhar, estava do lado de fora na janela, com medo de entrar. Isso é crente? Porque a autoridade foi dar para Deus. Casa de Capó. Unção, revolução, posição de poder, aceitação do nome de Cristo. O demônio voltou. Quando o demônio voltou, ele já tinha aceitado Jesus. Quando o demônio voltou nele, eu falei assim para o demônio, tu sabe que essa casa não é assim. Eu vou acabar com ele, você vai acabar. O que está chegando em mim é mais forte que você. Ele não entrou na casa. A casa já foi liberta, mas ele não entrou. Você quer ver o que é briga, amigo? Eu não vou nem te expulsar. Você não tem esse poder comigo. Eu tenho poder para te expulsar agora. Mas eu não vou te expulsar. Eu vou deixar ele te expulsar. Esse vento passou. A paz desse demônio só desse. Eu aquele gritinho. Não, você vê. Ele está chegando em meu ambiente. Tem intimidade com Deus no seu casamento. Tem intimidade com Deus. Tem intimidade com Deus no seu casamento. O homem de Deus tem que viver de joelho. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia.
isso. Palavra maravilhosa que veio do alto do trono dos céus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora bora comer, né? Aleluia. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os amados irmãos que nos ajudaram